Tatá e Cocielo se separaram? Bom, a gente não sabe, mas a gente supõe que, assim como eles, muitos casais terminam e se separam pela falta de diálogo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, trazendo e fazendo o link com o livro que eu li da Wilda Wilch, que me fez refletir sobre isso. Vem comigo. Muito bem-vindos. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco rápido, mas só para trazer mesmo uma resenha rápida de um livro que eu li e que eu fiquei surpresa, né? Foi o meu primeiro contato com a Wilda Wilch na Obscena Senhora D, uma indicação de uma americana que simplesmente falou que o livro é como se fosse um encontro com Deus, né? De tão perfeito e tão envolvente que a história acaba se tornando. Como eu disse no vídeo mais curto, é um livro bastante obsceno, mas quando a obra é trabalhada dentro disso, né, dessas questões obscenas, mas muito bem construído, e ele deixa claro ali a sua mensagem, o livro acaba criando e ganhando, né, um valor muito maior. Inclusive, eu faço aqui a comparação do livro da Aline Bay, uma coleção de ausências, uma coleção de... Foi o último livro que eu li dela, inclusive tem no canal. O título é bem grande e toda vez eu me confundo para falar, mas com esse livro, porque lá tem uma cena específica extremamente nojenta e que não foi muito bem construída, você não entende muito bem, depois não falam, não tratam muito sobre aquele assunto, meio que jogado, né? E a Wilda Wilch tem esse estilo nos seus livros, nas suas poesias, nos seus poemas, nas suas histórias, mas, inclusive, é uma curiosidade, ela passou a escrever desse jeito porque foi o jeito que ela conseguiu de chamar a atenção das pessoas, que era o que vendia. Inclusive, hoje a indústria, né, do dark romance vende justamente por causa disso, por conta das cenas eróticas. Mas o livro, de antemão, eu gostei muito. É uma história rápida, é uma história bastante fluida. Ali logo no início, a Wilda Wilch colocou ali de onde que ela bebeu a fonte, né, que é A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Ela fala assim: eles estão ali trocando carícias, ela e o Erod, Hile e Erod, que são os personagens, eles estão trocando carícias e a todo momento, né, no diálogo, ele quer trocar carícias, ele quer, enfim, transar com ela, só que ela fica sempre tentando mudar de assunto, não como se ela não gostasse daquilo, mas como se algo fizesse falta para ela, e é justamente esse ponto que eu queria trazer para vocês. Aí a cena é a seguinte: Erod, fina, úmida e aberta, se me tocava. Eu dizia: olhe, espere, queria tanto te falar. Não, faz agora, Erod. Por favor, queria te falar da morte de Ivan Illich, da solidão desse homem, desses nadas do dia a dia que vão consumindo a melhor parte de nós. E aí eu fui refletir um pouco sobre isso durante toda a história, né? Ela fala sobre morte, fala sobre vida, fala... Só que o ponto que me chamou a atenção foi justamente isso, né? E foi ali logo nos primeiros dias do anúncio que a Tatá e o Cocielo terminaram, e aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Eu acho que é um grande problema dos relacionamentos atuais, que é a falta de diálogo. Você não consegue conversar com a pessoa, você gosta da parte física, você tem algumas ideias parecidas, ou vocês nem sabem porque vocês não dialogam, e aí vocês não conseguem trocar uma simples conversa com aquela pessoa. Eu acho que esse é um dos grandes problemas e o que acaba fazendo com que muitos relacionamentos acabem de uma forma, não digo repentina, né? Mas de uma forma muito triste, justamente pela falta de diálogo. É tão bom você poder sentar e conversar sobre qualquer assunto com a pessoa que você ama. Sei lá, desde política a quadrinhos, ou filmes, ou fofoca. Conversar mesmo, sabe? E no meio dessas conversas você vai conhecendo mais a pessoa. Isso é tão mágico, né? Queria eu que as pessoas observassem isso. Mas voltando para a história, porque querendo ou não é uma resenha, ela fica a todo momento desesperada. Ela quer conversar, ela quer dialogar, né? Ela quer dizer o que ela tá sentindo, e ele faz muito pouco caso disso, né? Ele não quer ouvir, ele acha que o amor que ele sente por ela, ele vai indicar através do quanto ele quer tocar a parte física
dela. No fim das contas, ela só queria um diálogo. E quantas de nós só queremos diálogo, né? Conversar. Às vezes não é pela treta, não é para discutir, é justamente para conversar, para ter um bom diálogo. E a história é construída em cima disso, você começa a refletir, né? Sobre o quanto a gente dá importância para tantas outras coisas, o quanto a vida é muito curta, como a gente precisa conversar sobre assuntos desconfortantes. Aqui me fez lembrar do livro estoico que eu indiquei aqui para vocês, que inclusive está esgotado, inclusive um inscrito queria comprar e não conseguiu, que fala justamente sobre isso, ter conversas difíceis e principalmente sobre a morte, né? Você falar sobre a solidão, sobre essa sensação, esse medo de que ela vai chegar. E eu acho que conforme a gente vai conversando mais sobre ela, a gente vai deixando de temê-la, né? E no fim das contas, ela só queria falar sobre isso e ele acaba morrendo, né? Na história, ela continua tentando conversar com ele mesmo depois de morto e simplesmente ela não consegue. Então, é um livro que você fica querendo ler ele, né, para saber qual vai ser o desfecho e quais vai ser os ensinamentos que ela vai trazer. Rapidamente você lê, 2 dias ali, numa sentada você consegue ler. E ela traz um trecho que eu queria ler com vocês. A vida foi isso de sentir o corpo, contorno e vísceras. Respirar, ver, mas nunca compreender. Ela fica se questionando por que ele quer tanto meu corpo, as minhas vísceras, o meu contorno, mas ele não quer compreender quem eu sou, ele não quer entender o que eu quero, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, as coisas que eu descobri. E eu acho que isso vai criando uma barreira entre os casais, porque a gente ama o físico, né? A gente ama as sensações que a outra pessoa te faz sentir, mas a gente, em nenhum momento, ou boa parte do tempo, a gente não tá interessado em saber quem o outro é, em compreender as lacunas, os pensamentos, as reflexões que o outro tá passando, tá sentindo. Eu acho que sairia tantas conversas boas quando pessoas tentassem compreender umas às outras, que vocês ficariam surpresos. Uma das grandes coisas que eu posso dizer do relacionamento que eu estou é justamente isso. Poder conversar, sabe? A gente conversa muito sobre vários assuntos e para outras pessoas que já tornaram isso algo anormal, elas não acham normal você conversar demais com a pessoa, elas acham esquisito, elas acham, ai, nossa, mas vocês não enjoam disso? Como que você pode enjoar de tentar compreender e conhecer a outra pessoa? E normalmente sempre tem um, e talvez tenha acontecido isso, ou talvez não, né? As pessoas não entendem que as pessoas mudam. E eu acho que se a gente ouvisse mais o outro lado, a gente tentasse compreender, a gente conseguiria andar lado a lado com a pessoa. Talvez a gente tá ali 6 anos, 10 anos com a pessoa e a gente acha que a pessoa mudou demais. Sabe por quê? Porque você não conversa com ela, você não acompanhou a trajetória, a maturidade cognitiva e psicológica da pessoa. Então, a todo momento eu sinto isso. O desespero da Riley em tentar conversar com ele, tanto que é um desespero que vai para além da vida. Ele já morreu e ela tá tentando conversar com ele ainda sobre as coisas. Ela tá tentando falar, olha, eu tô aqui não só meu corpo, mas a minha alma, os meus sentimentos, os meus pensamentos, né? E eu acho que é exatamente isso que falta hoje. Finalizar com esse trecho. Por isso falo, para te exorcizar. Por isso trabalho com as palavras, também para me exorcizar a mim. Quebram-se os duros dos abismos. Ela acha que conversar, falar, ela precisa falar, eles precisam conversar, vai quebrar esse grande abismo que há entre eles. Um nascível irrompe nessas molhaduras de fonemas. Sílabas, um nascível de luz, ausente de angústia, melhor calar quando teu nome é paixão. 2 Riley, uma tua senhora de, 2 Herod, um que se mostrava nos cotidianos, leveza e carranquez, outro um Herod de mim, sonhado, ou era tu mesmo aquele que eu queria, sóbrio, os passos largos, lentidões e uma Riley lagamar, escura, presa à terra.
outra Rilê nubigava, frescor e molhamento, e entre as duas, uma outra que se fazia o instante, eterna, oniparente. Procura compreender, Rilê. Agora que estou morrendo, compreender o que, Hérode? Nomeia as ilusões, afasta-te da vertigem, hein? Então é isso, assim, ela, na cabeça dela tinha 2 Hérode e 2 Rilê. Uma Rilê que gostava muito da coisa física que ela tinha com Hérode, e um Hérode que amava essa coisa física, e tinha um Hérode que ela criou na cabeça dela, que era aquele que escutaria ela, que veria quem ela realmente era, né? Num instante eterna e oniparente. Ou seja, uma para além dessa vida, uma para além do físico, né? E é isso. Esse é o livro que me fez refletir muito sobre a importância de falar e de conversar. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha convencido vocês a ler este livro, que deveria ser mais conhecido no nosso país, mas que não é. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Não acredito que você chegou até aqui e não vai se inscrever. Ah, não, gente. Trabalheira que é ficar falando aqui e tentar exprimir e tirar o máximo dos livros para vocês. Mas é isso. Um beijo. Até a próxima.